Então, esse caça-rima eu vou explicar para vocês. Ele é composto de 2 fichas, tá? Essas fichas, elas agregam figuras, 20 figuras que deverão ser usadas para que o jogo aconteça. O público-alvo é de 1º ano e 2º ano, nessa faixa etária. Eles vão trabalhar essa unidade sonora, ter uma compreensão de que as palavras compõem-se de unidade sonora, sim. Vão fazer uma referência, vão ter um entendimento com o término das palavras. Há uma compreensão. Já estarão em um longo tempo de desenvolvimento com seus professores e chega nesse momento em que eles conseguem fazer essa identificação sonora no término, nesse caso nosso aqui, é o término das palavras. Essas fichas, então, elas têm as seguintes gravuras, né? Eu tenho aqui, como vocês podem observar, o leão, a girafa, a bola, várias terminações, são 20 figuras que constam aqui. Peguei 2 fichas. Cada criança vai receber a sua ficha, cada criança recebe uma ficha, ou seja, eu quero mostrar para vocês que eu peguei um papel de uma gramatura um pouco mais forte em relação à folha de sulfite, mas também daria da mesma forma. Vocês podem fazer aqui um comparativo. Eu tenho uma sulfite, que ela é um pouquinho mais maleável, e tem uma gramatura um pouquinho mais resistente, que torna mais fácil. Se você depois precisar para o corte, né, ela se torna mais fácil para esse corte, para a durabilidade, pode-se colocar, né, plastificar, colocar um contact em cima para usar em outros momentos, em outras situações. Bom, nesse jogo que eu vou fazer, ela pode ser realizada para 4 crianças, se for o caso, né? 4 crianças que vão brincar, ou 2 duplas. Nesse caso, eu peguei 2 duplas aqui, por isso eu tenho 2 fichas. Entrega-se uma ficha para cada criança. E como eu disse a palavra a vocês, no caso, tem lá o leão. Qual será a palavra em que terá a rima final que irá rimar com leão? Nas fichas que a criança irá receber, ela recebe também 20 fichas, cada dupla nesse caso que eu estou citando aqui. Então, 2 fichas, uma para a dupla A, vamos chamar de A, outra para a dupla B. Cada uma recebe, né, a sua ficha e mais 20 fichinhas pequenas. Eu vou fazer o corte aqui para vocês poderem observar. Se vocês puderem também observar, nesse exemplo que eu tenho aqui, elas não são iguais, as figuras não são iguais, né? Elas estão aqui num formatinho diferente, na posição diferente, porque serão entregues para as crianças e elas vão ter um total de 20 fichas que vão desenvolver o que eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Mas pegando a nossa ficha aqui, que tem um avião, já de início, vocês podem ver, eu vou cortar. Não é difícil para desenvolver essa atividade, vocês vão poder fazer, não leva um tempo tão grande, nada cansativo, mas há um cuidado, né, para que vocês possam fazer esse desenvolvimento. Recorto então as figuras, nesse primeiro modelo, eu vou cortar para vocês o avião e assim sucessivamente com as demais figuras, tá bom? Então, as figuras cortadas, o jogo inicia. É importante também que nós tenhamos passado para eles o entendimento das regras. O público que é para vocês. Como será o jogo, as regras, para que se tire qualquer dúvida dentro desse início. Nesse primeiro momento dessas atividades, eles vão brincar conforme as regras, mas depois eles poderão criar outras. Fiquem atentos, existem várias sugestões que contribuem para a aprendizagem. Vou continuar aqui o corte e já falamos aí, tá bom? Então, eu fiz aqui uma amostragem para vocês do corte aqui das palavras, né, das figuras, na verdade, que são compostas depois, obviamente, da denominação de cada uma delas, né, quais são as figuras. E vamos dizer, então, que eu tenha a equipe A e a equipe B, certo? A dupla A, a dupla B. E vou fornecer para elas as figuras.
Esse molde aqui, vamos dizer que eu posso cortar dessa maneira, no quadrado, no retângulo. Eu posso já cortar, de repente, se eu desejar, no formatinho da figura. Isso independe, tá? Vai da criatividade de cada um. Se vocês estiverem trabalhando figuras geométricas, pode ser círculo, triângulo, entre outros, tá bom? Mas então, vamos fazer assim. Começou a brincadeira, foram lidas as regras, eles entenderam que ao receber as figuras, quando o tempo for determinado, cada criança deve localizar a figura que tem lendo ela, né, sabendo qual ela se refere, aonde eu posso encontrar dentro desta ficha, aonde eu vou localizar o final que é similar, que vai rimar. Quando eu encontro, eu coloco a ficha sobre a figura que foi encontrada. A equipe que terminar primeiro deve dizer parou e aí nós vamos fazer a conferência, se ela encontrou realmente certo ou se ela fez uma confusão, faz a contagem de pontos e aí se atribui a pontuação. O bacana disso tudo é, além da pontuação, é esse entendimento. Vamos fazer a conferência? Vocês concordam? É rima mesmo? Não rima? Na verdade é um envolvimento total da turma nisso tudo. Mas vejamos então, equipe A, né, dupla A, recebeu uma figura, dupla B, outra figura. Equipe A, uma figura, equipe B, outra figura. E assim sucessivamente. Vou fazer de 3 aqui, só como o nosso molde, tá bom? 3 figuras. E a primeira equipe, então, a equipe A tirou a figura que se chama... Vamos lá, responderam aí vocês? Piscina. Olhando essa figura aqui, qual será que rimaria com piscina? Qual será? Leão? Brigadeiro? Tesoura? Pincel? Panela? Chuva? Ou nós temos aqui a buzina. Então eu pego essa figura, a criança, né, que está fazendo, jogando, ela coloca sobre a figura que já está na ficha que ela recebeu. A outra equipe também está fazendo ao mesmo tempo, mas vamos pegar aqui então. Ela pegou vassoura. Na nossa ficha, o que será que combina com vassoura? Vaca, carro, cadeira. Temos aqui a tesoura. Ela coloca então sobre a tesoura e assim sucessivamente. Pode ser que a criança, no seu repertório de conhecimento, ainda não tenha algumas palavras bem desenvolvidas. Então é importante, como que ela vai falar? Ou às vezes até uma questão cultural, como que se chama, né? E ela tirou aqui um tijolo. Será que ela vai saber que é um tijolo? É importante também ampliar o vocabulário, oportunizar a criança, né, que a outra diga qual é, que ela construa toda essa relação nesse grupo. E tijolo vai combinar com bolo. Digamos então que a nossa equipe B aqui já está avançando. Laço, ela tirou, né, a palavrinha laço, a figura laço, e encontrou aqui o palhaço. Digamos que ela já fechou tudo isso e aí ela diz, parou. A professora então fala, encerrado o jogo, vamos fazer a conferência. Por que ainda de repente a equipe A não conseguiu? Porque de repente ela olhou essa figura e chama de princesa e não localiza nenhuma terminação com princesa, porque na verdade a palavra seria rainha. E aí sim ela vai localizar. O que será que combina com rainha? Seria o que? Caixa, teia, carro, abelha, enfim, qual que ela vai localizar? E ela vai fazer, então, essa identificação para que ela consiga colocar e identificar e achar. Se ela não achou, ela coloca do ladinho. Nós temos inúmeras palavras e essas palavras também estarão disponíveis naquele material que vocês vão ver. Então, qual seria rainha? Vai combinar com, galinha. E ela coloca lá com galinha. Então é bem bacana, bem interessante, eles gostam muito, eles ampliam realmente, querem jogar mais vezes e fica aí essa dica para você no seu jogo também. Eu espero que vocês tenham gostado, se inspirado em fazer novas atividades nesse espaço tão maravilhoso
que é a brinquedoteca? Esse nosso laboratório onde a aprendizagem corre solto, a imaginação, a criatividade, todas as ações. Nós teremos mais oportunidade de nos encontrarmos aqui, para que vocês possam desenvolver no curso de pedagogia vivências, experiências, aquilo que vai marcar o seu curso, que vai lhe dar um ganho de conhecimentos. Então venha mesmo, venha fazer parte, um espaço colorido, divertido, em que você se envolve. Vai ser mediador, mas antes de ser um mediador, vai ser aí um construtor. Vai contribuir cada vez mais para que os seus alunos, para que essa sociedade consiga de fato aprender e aprender brincando. Mais ludicidade. Bem-vindo à Unina. Somos todos Unina.